O vale estava silencioso demais, e silêncio em guerra nunca é paz. Durante semanas, os soldados brasileiros tinham se acostumado ao barulho constante, tiros distantes, motores, ordens em alemão ecoando entre as montanhas da Itália. Mas naquela madrugada, algo tinha mudado. Nenhum disparo, nenhum grito, nenhuma explosão. Apenas o som pesado e ritmado de passos. Milhares de passos. Um pracinha, com o capacete torto e o fuzil apoiado no joelho, abriu os olhos ainda tentando entender se estava acordado ou sonhando. À frente dele, a estrada não parecia vazia, parecia viva, como um rio escuro se movendo lentamente pelo vale. Não era um ataque, era uma rendição. Primeiro vieram poucos homens. 5, 10, depois dezenas. Logo, centenas. Todos sem armas. Alguns carregavam panos brancos improvisados, pedaços de camisa, lençóis rasgados, até fraldas amarradas em galhos. Rifles eram largados no chão como se pesassem mais que chumbo. Caminhões paravam. Oficiais desciam cabisbaixos. E então veio a ficha que fez até os veteranos aliados duvidarem do que estavam vendo. Aquela coluna não acabava. O que marchava em direção às linhas brasileiras não era um destacamento derrotado. Não era uma companhia isolada. Era uma divisão inteira do exército alemão, veterana de batalhas na Rússia, na África e na França. Homens que tinham enfrentado americanos, britânicos e soviéticos, agora caminhavam em silêncio para se render ao Brasil. Os pracinhas se entreolhavam, tentando entender como aquilo era possível. Um soldado alemão, ainda com rosto de menino, talvez 17 anos, parou por um segundo, olhou para um brasileiro e murmurou algo quase inaudível. Não era ameaça, não era ódio, era alívio. Ele agradecia por continuar vivo. Horas depois, quando a contagem terminou, o número pareceu absurdo até para o comando aliado. Quase 15.000 soldados, milhares de veículos, tanques, artilharia, cavalos, armas de todos os tipos, tudo entregue às mãos de um exército que, meses antes, era tratado como inexperiente. Mas aquela cena não começou ali. Ela começou antes, muito antes, quando 2 generais olharam o mesmo mapa da Itália e apenas um deles entendeu o que realmente estava prestes a acontecer. O general alemão acreditava que estava em vantagem. Para ele, os brasileiros eram apenas mais uma força secundária, lenta, previsível. Achava que podia recuar com calma, reorganizar, cruzar o vale e lutar outro dia. Esse erro custaria tudo. Do outro lado do mapa, um comandante brasileiro observava as mesmas estradas, os mesmos rios, as mesmas montanhas, mas enxergava algo diferente. Onde outros viam retirada inimiga, ele viu uma oportunidade única. Onde os aliados viam cautela, ele viu encerramento. A decisão que viria a seguir não estava nos manuais militares. Era ousada demais, arriscada demais. Se falhasse, seria um desastre histórico. Se desse certo, mudaria para sempre a forma como o mundo veria o Brasil na guerra. E foi exatamente isso que ele decidiu fazer. Enquanto o inimigo recuava confiante, os brasileiros começaram a correr, não atrás dele, mas à frente. Naquele momento, sem que a Alemanha soubesse, a porta do vale estava prestes a se fechar, e quando ela se fechasse, não haveria mais saída. O que os alemães ainda não sabiam era que aquela estrada bloqueada não era um obstáculo isolado. Era apenas o primeiro dente de uma engrenagem maior que já estava girando. Enquanto Pitaluga segurava a respiração do inimigo com apenas 120 homens, o restante da FEB avançava como uma sombra silenciosa pelas laterais do vale. Não havia pressa visível, não havia barulho desnecessário. Cada colina tomada era uma porta trancada. Cada ponte ocupada era uma esperança a menos para quem fugia. O general Mascarenhas de Moraes acompanhava os relatórios com frieza cirúrgica. Nada de euforia, nada de discursos. Ele sabia que aquele tipo de manobra não perdoava erros. Um passo em falso, uma estrada mal calculada, e a divisão alemã poderia romper o cerco como um animal ferido. Mas os mapas confirmavam o que sua intuição já dizia. O inimigo estava sendo empurrado exatamente para onde não queria estar. Do lado alemão, o clima começava a mudar. A coluna avançava aos trancos, parando e retomando o movimento sem entender o motivo.
Oficiais gritavam ordens contraditórias, mensageiros iam e voltavam com informações incompletas. Bloqueio à frente, fogo pesado nas colinas, brasileiros em posições elevadas. A palavra brasileiros circulava como um erro de tradução. Não fazia sentido. Para muitos daqueles homens, o Brasil era apenas um nome distante, um país exótico fora do eixo da guerra. Não deveria estar ali, muito menos fechando rotas. O general Otto Fretter Pico exigiu confirmação, mandou reconhecimento, mandou sondagem blindada, mandou infantaria testar os flancos, e cada tentativa voltava com a mesma resposta silenciosa: tiros precisos, fogo disciplinado, posições que apareciam e desapareciam como se fossem maiores do que realmente eram. A FEB não gritava, não avançava em massa, apenas estava lá, sempre no lugar errado para os alemães e no lugar certo para o Brasil. A noite caiu pesada sobre o vale, e com ela veio o medo real. Não o medo do combate, esse os alemães conheciam bem. Era outro tipo de medo. O medo de estar cercado sem conseguir enxergar o cerco. O medo de lutar contra um inimigo que não se comportava como esperado. Cada disparo brasileiro parecia calculado para confundir, não para impressionar. Cada silêncio durava tempo demais. Enquanto isso, nas linhas brasileiras, a tensão era tão grande quanto a do inimigo. Soldados dormiam encostados em árvores, com o capacete ainda preso. Outros mantinham os olhos abertos, contando minutos. A munição era controlada com rigor. Ninguém desperdiçava um tiro. Todos sabiam que não venceriam pelo volume, mas pela cabeça. Em certo ponto da madrugada, um soldado brasileiro ouviu passos se aproximando pelo escuro. Preparou o fuzil, prendeu a respiração. Mas não houve ataque. Era apenas um pequeno grupo alemão perdido, sem comandante, sem rumo, pedindo rendição. Foi o primeiro sinal claro de que algo estava quebrando do outro lado. E quando o sol começou a nascer lentamente sobre Fornovo de Taro, a verdade finalmente apareceu no mapa alemão. Todas as setas de retirada levavam ao nada. Todas as rotas estavam bloqueadas. Todas as alternativas exigiam atravessar posições brasileiras já entrincheiradas. O general Fretter Pico encarou o papel em silêncio. Pela primeira vez desde o início da campanha, ele não tinha uma resposta. A divisão 148 não estava sendo perseguida. Ela estava sendo esperada. E naquele momento, ainda sem saber, os alemães já não lutavam mais para escapar. Lutavam apenas para ganhar tempo. Tempo que não existia. Tempo que o Brasil tinha roubado deles sem disparar um único tiro a mais do que o necessário. E é aqui que a história muda de escala. Porque o que vinha a seguir não era mais uma manobra tática. Era o colapso psicológico de um exército inteiro. E isso ninguém ensina em manual de guerra. A noite não trouxe descanso, trouxe dúvida, trouxe medo, trouxe o peso de uma decisão que nenhum daqueles homens havia sido treinado para tomar. Segurar, apenas segurar, não avançar, não recuar, não morrer antes do amanhecer. Enquanto o escuro cobria o vale de Fornovo, os soldados brasileiros ouviam tudo. O arrastar de correntes, o ranger de esteiras, ordens sussurradas em alemão. O inimigo estava ali, tão perto, que dava para sentir o cheiro do óleo queimado misturado ao barro frio da Itália. Os alemães não entendiam o que estava acontecendo. Para eles, aquela resistência não fazia sentido. Nenhum manual previa que um destacamento tão pequeno ousasse bloquear a rota vital de uma divisão inteira. Algo estava errado. E quando um exército veterano começa a desconfiar da própria lógica, o medo muda de lado. Pita Luga caminhava entre seus homens no escuro, tocando ombros, cochichando ordens curtas. Não havia discursos. Não havia heroísmo teatral. Havia apenas a consciência brutal de que, se alguém quebrasse, tudo acabaria ali. Cada posição era vital. Cada metralhadora precisava soar como 3. Cada disparo precisava parecer definitivo. Os brasileiros moviam os blindados depois de cada rajada, criando ecos, confundindo distâncias, multiplicando sombras. O vale se transformou num teatro de guerra, onde o cenário mentia, e mentia bem. Para os alemães aquilo parecia uma força muito maior, bem posicionada, confiante. Para os brasileiros era sobrevivência pura. Às 2 da manhã veio o primeiro ataque sério. Infantaria alemã avançando em ondas curtas, testando o bloqueio. Foram recebidos com fogo preciso.
Não era desespero, era disciplina. Quando recuaram, deixaram para trás corpos e a certeza de que aquela estrada não estava aberta. O general Otto Fretter Pico, ao fundo da coluna, recebia relatórios cada vez mais confusos. Bloqueio sólido, blindados inimigos, metralhadoras em elevação. Ele fechou os olhos por um instante. Brasileiros. Aquela palavra voltava como um erro estatístico. Não fazia sentido, mas estava ali diante dele, atrasando sua retirada, quebrando seu cálculo. E o tempo começou a trabalhar contra a Alemanha. Enquanto a divisão 148 hesitava, Mascarenhas de Moraes avançava. Pelas estradas secundárias, pelas colinas ignoradas, pelos pontos que só quem olha o mapa com ousadia enxerga. Cada hora segurada por Pitaluga era uma porta que se fechava. Cada minuto de resistência era um nó a mais no cerco. Quando o céu começou a clarear, os alemães tentaram novamente, desta vez com blindados. O barulho das esteiras subindo a estrada ecoou como um aviso final. Os brasileiros esperaram até o ponto exato, e então abriram fogo. O primeiro veículo atingido bloqueou a passagem. O segundo tentou manobrar. O terceiro recuou. A estrada virou um funil. O caos se espalhou. Ordens se atropelavam. O ataque perdeu ritmo. E, novamente, a divisão alemã recuou. Quando o sol finalmente rompeu o nevoeiro, a verdade ficou impossível de ignorar. Eles não tinham passado. A estrada ainda estava fechada. E agora não era só um bloqueio. Era uma prisão se formando. Nas colinas ao redor surgiam novas posições brasileiras. Metralhadoras que não estavam ali horas antes. Silhuetas de soldados que pareciam brotar da terra. A FEB havia chegado. O cerco estava se fechando como uma mão lenta e firme. Otto Fretter Pico olhou o mapa pela última vez, acreditando que ainda havia uma saída. Mas o mapa mentia. Ou talvez ele é que tivesse mentido para si mesmo desde o início. A divisão que enfrentara russos no inverno, britânicos no deserto e americanos na França, agora estava encurralada por soldados que o mundo não levava a sério. E naquele vale italiano, pela primeira vez, a Alemanha começou a aceitar uma ideia impensável. Talvez não houvesse mais como lutar. Talvez aquela guerra terminasse ali. Talvez o Brasil tivesse vencido antes mesmo da rendição. O vale estava silencioso demais para um campo de batalha. Não havia tiros, não havia gritos, não havia ordens em alemão. A guerra naquele lugar tinha parado de lutar. Quando as primeiras colunas começaram a descer das colinas, os pracinhas demoraram alguns segundos para entender o que estavam vendo. Não era um ataque, não era uma manobra, era rendição. Uma rendição que não cabia nos olhos. Soldados alemães surgiam aos poucos, depois em blocos, depois em um fluxo contínuo, como se a própria montanha estivesse despejando homens derrotados no vale. Bandeiras brancas improvisadas apareciam em todo lugar. Camisetas rasgadas, lençóis, panos amarrados em galhos. Rifles eram largados no chão antes mesmo de cruzar a estrada, como se o simples ato de segurá-los fosse inútil. Os brasileiros não comemoravam, observavam em silêncio. Alguns contavam mentalmente. 10, 50, 100, 1000. E eles não paravam de vir. Caminhavam com os ombros caídos, sujos, famintos, derrotados por algo que nunca tinham levado a sério. Um exército que aprenderam a subestimar. Um país que lhes disseram não ser ameaça. No meio da coluna, um soldado alemão muito jovem, talvez 17 anos, tropeçou. Um pracinha estendeu a mão. O alemão segurou, levantou e, num português quebrado aprendido no medo, murmurou um obrigado quase inaudível. Não era gratidão por clemência. Era alívio por continuar vivo. Quando a contagem terminou, o número parecia mentira. 14.779 homens. Uma divisão inteira. Tanques, caminhões, cavalos, canhões, metralhadoras. Tudo rendido ao Brasil. O general Otto Fretter Pico chegou horas depois. Caminhou até o quartel improvisado da FEB com a postura rígida de quem ainda tenta salvar a própria dignidade. Do outro lado estava Mascarenhas de Moraes. Sem teatralidade, sem arrogância, apenas firme. A rendição foi curta, sem discursos, sem humilhação, só o reconhecimento silencioso de que o impossível havia acontecido. Dias depois,
Oficiais americanos e britânicos passaram pelo vale, tentando entender o que os mapas não explicavam. Como uma tropa considerada inexperiente havia feito o que forças veteranas não conseguiram. Como o Brasil fechou uma armadilha que nem os maiores comandantes aliados ousaram tentar. A resposta não estava nos números, estava na decisão. Enquanto outros perseguiam, o Brasil antecipou. Enquanto outros recuaram, o Brasil bloqueou. Enquanto outros subestimaram, os pracinhas resistiram. Mas a história não terminou ali. Quando a guerra acabou, a FEB foi desmontada em silêncio. Os soldados voltaram para casa sem desfile, sem reconhecimento, sem apoio. Muitos esconderam fardas. Outros nunca mais falaram da Itália. O país seguiu em frente como se nada tivesse acontecido. O mundo esqueceu. O Brasil quase esqueceu. Mas a história ficou, esperando ser contada. Porque naquele Vale da Itália, em 1945, não foi só uma divisão alemã que se rendeu. Foi o mito de que o Brasil não era capaz. Foi a mentira de que coragem só nasce em potências militares. Foi a ideia de que improviso não vence disciplina. E sempre que alguém pergunta como isso foi possível, a resposta continua a mesma. Eles não sabiam quem estavam enfrentando. E quando perceberam, já era tarde demais. Se essa história chegou até você, não deixe que ela volte ao silêncio. Inscreva-se no canal e deixe seu like para apoiar histórias que a guerra tentou apagar.